O combate no Salão do Grande Mestre está prestes a terminar. Ikki de Fênix luta com todo o seu poder para deter Saga de Gêmeos. Ambos possuem um poder equivalente no controle mental, mas a ave mortal perece diante do mais poderoso ataque de Gêmeos, a explosão galáctica. Os Cavaleiros de Ouro sobreviventes finalmente descobrem a verdade sobre o Grande Mestre do Santuário, cujo corpo sem vida está em Star Hill há mais de 20 anos. Nesse momento, Seiya é a única esperança para salvar Saori, a deusa Athena. Pegasus se ergue uma vez mais para a última batalha contra o demônio que Saga se tornou. Confira agora o último episódio da terceira temporada do remake dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya episódio 12, para salvar Athena. No topo das 12 casas do Zodíaco, Saga de Gêmeos não pode acreditar que Seiya consiga ficar de pé. O Cavaleiro de Bronze começa a seguir em frente mesmo sem seus 5 sentidos. Ainda está tentando chegar no templo de Athena, mas Saga não permitirá que chegue até lá. Pretende tirar sua vida antes que alcance a Aegis, o escudo de Athena. Porém, antes que possa dar um passo para tomar a vida de Pégaso, Gêmeos percebe que Fênix continua em seu caminho, abrindo seus braços para proteger seu amigo. Ele não deixará que Saga avance mais. Seiya pode ouvir a voz de Ikki em sua mente. Ele pede que se apresse e vai deter Gêmeos mesmo que morra. É tudo que pode fazer agora. Queimando seu cosmo, Fênix acredita em Pégaso. Pede que ele vá e salve a vida de Athena. Saga o chama de tolo, pois ainda se recusa a morrer. Ele prepara-se para lançar seu devastador ataque contra Fênix. Irá desintegrar os dois juntos. Ikki diz adeus a Seiya. Se despede de todos os seus irmãos. Explosão galáctica! Os Cavaleiros de Ouro sentem o grande abalo por todo o santuário. Nesse momento, a Ioria de Leão desperta. Miro de Escorpião também sente o poder do Grande Mestre, ou melhor, Saga. Shina e Marin se preocupam com Seiya. Os demais cavaleiros sentem como se o céu e a terra tivessem se chocado. Se perguntam se tudo está acabado. Jabu de Unicórnio não acredita. De repente, percebem que Nick está sobre Saori. A estátua de Nick, um dos símbolos de Athena, retorna à sua forma de báculo. Saori ainda está lutando, mas o cosmo deixa de emanar, perdendo a luz dourada. Tatsumi acredita que já é tarde demais. Acabou. Quando o báculo começa a cair, Jabu segura, dizendo que ainda não acabou. Ele não entende como o cetro pode pesar tanto para ele. Os Cavaleiros de Prata revelam que esse é um báculo sagrado que somente os deuses podem erguer. Mas Jabu não desistirá. Não importa o que aconteça, vai fazer o báculo recuperar seu brilho. Seus amigos ajudam o unicórnio a erguer a relíquia de Athena. Diante de Gêmeos, só há destruição e poeira. Saga está satisfeito, pois os dois foram eliminados sem deixar vestígios. Contudo, ainda pode ver Seiya. Não sabe como ele ainda está vivo e não foi desintegrado. No rosto de Pégaso há lágrimas por Ikki. Fênix usou seu próprio corpo como escudo e salvou sua vida. Os amigos de Seiya se sacrificaram muito só para que ele chegasse até lá, para salvar a vida de Athena. Ele não pode se dar por vencido. Não até que a última chama de sua vida pare de queimar. Mesmo rastejando, chegará ao escudo de Athena. Seiya tem que salvar a vida de Saori ou o esforço de todos terá sido em vão. Saga entende. Ikki o protegeu e por isso Pégaso ficou só com alguns arranhões. Mas agora não há mais como se proteger. Dessa vez, Gêmeos irá matá-lo. Seiya pede só mais uma vez que o cosmo de seu coração faça o milagre acontecer. Os Cavaleiros de Prata ajudam a erguer o báculo e finalmente começa a se levantar com a união de todos. Juntos podem superar qualquer obstáculo. Jabu pede que Seiya não desista agora. Eles entregarão suas vidas para ele. Irão lhe entregar seus cosmos até que vença. Tudo que possuem será entregue. Todos gritam o nome de Seiya. Mu sente que os corações do santuário se uniram em uma só voz. Era disso que o mestre ancião falava. A força para apoiar e auxiliar Athena na guerra contra os deuses. Saori chama por Seiya. Ele é a esperança de todos. Agora é a esperança de toda a humanidade. Pégaso pode ouvir a voz de seus amigos, até mesmo de seus adversários e a voz de Saori. Todas essas vozes estão ressoando com seu cosmo. Shiryu lhe entrega o pouco que restou de seu cosmo. Yoga lhe entrega sua vida que está prestes a desaparecer. Shun também entrega tudo que sobrou de sua vida e todo o seu cosmo. Seus amigos pedem que ele levante uma vez mais, pelo bem da justiça, para salvar Athena. Seiya é a única esperança que eles têm agora. Pégaso começa a se levantar ouvindo a voz e sentindo o cosmo de todos. Ele se levanta
levanta queimando esse grandioso poder. Saga não pode acreditar que Pégaso fez novamente. Fica perplexo com a aura brilhando atrás dele. É Pégaso! As asas do cavalo alado surgem em Seiya. Saga pode sentir o cosmo de Pégaso, mas não apenas dele. Há incontáveis cosmos reunidos com ele. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. A voz de Seiya ecoa na mente de Saga. Ele tirou seus 5 sentidos, mas agora pode continuar lutando graças aos seus amigos. Gêmeos compreende que Seiya despertou o 7º sentido, aquele que vai além de todos os outros. No entanto, agora ele irá se juntar a Ikki, se tornará poeira estelar. Seiya queima ao máximo seu cosmo. Saga, prestes a lançar seu golpe, sente o gigantesco poder, mas tem certeza que ele não o impedirá de se tornar um deus. Seiya agora é capaz de falar novamente. Seus amigos lhe deram coragem e força. Ele é a esperança de todos. Pede ao cosmo de seu coração, ao seu 7º sentido, que se elevem além do limite. Saga o ataca. Explosão galáctica! Chegou a hora de Seiya dar um fim em Saga. Cometa de Pégaso! O gigantesco golpe destrói a técnica de gêmeos e o atinge diretamente. Saga é lançado pelos ares. Seiya imagina que venceu. Saga cai no solo e perde a consciência. Pégaso derrotou Saga de Gêmeos, o homem que por 20 anos passou pelo grande mestre e tentou matar Saori. Seiya finalmente derrotou a origem de todo o mal, mas Pégaso não tem mais forças e cai. A última chama do relógio de fogo está prestes a se apagar. Tatsumi imagina que não há mais tempo. Não adianta mais. Kiki se desespera, pois a chama do relógio vai se apagar. Todos seus amigos gritam para que Seiya desperte. O cavaleiro se ergue e ainda não pode morrer. Não até pegar o escudo de Athena e apontá-lo na direção de Saori. Caminhando em frente e passando pelo trono, Seiya avança. Nesse momento, Saga acorda. Se levanta rapidamente procurando por Pégaso. Sabe que ele está indo para o templo de Athena. Saga começa a correr, pois jamais permitirá que ele pegue o escudo. Nesse momento, ele se depara com a imagem do Cavaleiro de Gêmeos que pergunta: quem é você? Quer saber se ele está do lado da justiça ou do mal. Incontáveis gêmeos surgem ao redor de Saga. Perguntam se ele é um deus ou um demônio. Saga ordena que desapareça. Não quer que ele perturbe mais. Correndo atrás de Seiya, Saga lamenta que se não fosse por ele, a Terra já seria sua há muito tempo. O atrapalhou nos últimos 20 anos. Não vai deixar que fique em seu caminho. A voz pede que Saga pare, por favor. Que não peque mais uma vez. Não há como vencer Athena. Pede que se arrependa e peça perdão a ela. Saga ordena que se cale e falará mais uma vez. Será o salvador desta era. Chegando no templo, Saga avista a estátua de Athena e pode ver Seiya se aproximando do escudo. Ele se desespera e não deixará que toque no escudo. Seiya ergue sua mão. Saga salta para detê-lo. Seiya pede que Athena lhe entregue o escudo da justiça. Ao tocar no grandioso escudo, ele se torna dourado e Seiya o segura. Pégaso move o escudo e aponta na direção de Saori, pedindo que ele salve Athena. Nesse instante, a chama do relógio de fogo se apaga. O brilho do escudo ilumina a Saga. Nikki começa a brilhar novamente, iluminando Athena. Assim, a flecha no peito de Saori desaparece. Athena finalmente abre seus olhos. Saga de Gêmeos cai no chão. Seus cabelos voltam a ser azuis, enquanto de seu corpo sai uma aura sinistra que voa pelos céus. Seiya não sabe o que isso significa, mas vê que o rosto puro e gentil de Saga apareceu novamente. Pégaso fica feliz, finalmente acabou. Satisfeito, o cavaleiro cai. Saori está de pé e é reverenciada por todos no santuário. Kiki, juntamente com todos, comemoram que Athena foi salva. Tatsumi pergunta à sua senhorita como ela está se sentindo. Saori diz que está tudo bem, não ficou nenhuma cicatriz sequer. Ela agradece por todo o cuidado. Mu se aproxima dizendo que sobraram poucos cavaleiros de ouro. A Ioria de Leão se apresenta à deusa. Em seguida, Shaka de Virgem, Miro de Escorpião e Aldebaran de Touro. Mu também fala que o mestre ancião de Libra nos 5 picos antigos e todos os demais cavaleiros e soldados, a partir de agora, estão do lado de Athena. Juram defender a justiça e a paz na terra. Todos se ajoelham. Saori sorri e ergue Nikki. De repente, Mu sente a presença de alguém atrás de Athena. É Saga de Gêmeos. Rapidamente, todos os cavaleiros de ouro se colocam na frente da deusa. Não acreditam que mesmo depois de tudo, ele ainda não tenha desistido. Mas Athena abre caminho e se aproxima de
gêmeos. Saga se apresenta como o homem que há 20 anos tentou matá-la ainda bebê. Ele se ajoelha diante de Athena. Foi até lá porque gostaria de pedir o perdão dela. Saga sorri para Athena, ergue sua mão e golpeia seu próprio corpo, derramando seu sangue. Saori se aproxima desesperada. Ele sabe que não pode apagar os pecados que cometeu, mas queria viver pelo bem da justiça. Implora que Athena só acredite nisso. Saori acredita que na verdade ele era um homem justo. Saga sorri e agradece a Athena. Ele morre feliz diante dela. Os Cavaleiros de Ouro sentem que ele finalmente encontrou a paz na morte. Foi tocado e liberto pela compaixão de Athena. Mu acredita que Saga tinha dupla personalidade. Shaka crê que todas as pessoas possuem um pouco do bem e do mal em seus corações. Quando se guia pela razão e suprime o mal, você se torna um homem bom. Mas quando a ganância vence, a pessoa se rende às trevas. No caso de Saga, ambos os lados eram extremamente poderosos. A Yori imagina que seja por isso que quando o mal controlava seu coração, Saga se tornava um demônio poderoso. E quando o coração bom o controlava, era parecido como um deus. Miro acredita que o próprio Saga deve ter sido quem mais sofreu nesta batalha. Saori toca em Saga e pede que ele descanse em paz agora. Ele manteve sua honra de Cavaleiro de Ouro até o fim. Athena revela a todos que uma guerra devastadora contra os deuses os aguarda. Ela jura a seus nobres cavaleiros que não desistirá de guiar toda a humanidade para a vitória, pelo caminho que trará paz na Terra. Saori olha para o topo das 12 casas preocupada. Mu diz que ela pode deixar o resto com ele. Ela se surpreende. Ele sabe da preocupação dela com Sei e seus amigos. Saori sorri e corre. Mu pede que a deixem ir. Agora ela voltou a ser apenas uma garota comum. Batalhas ferozes e fortes inimigos a esperam como deusa Athena. Mu pede que só por agora a deixem ser uma jovem comum. Saori corre atrás de seus cavaleiros. No caminho se lembra dos dias que passou com Seiya, daqueles momentos que ele a salvou e a libertou. Saori chega no templo de Athena e vê o escudo, mas não há sinal de seus amigos. Ela se preocupa ainda mais e começa a chorar, mas inesperadamente eles aparecem atrás dela. Seiya diz que cumpriram sua promessa e dá boas-vindas a Saori. Ela fica muito feliz, agradece e corre para eles. Nos 5 picos antigos de Rozan, Shunrei corre até o mestre ancião. O mundo todo está sendo castigado por chuvas torrenciais intermináveis. Shunrei percebe que essa chuva está muito estranha e se preocupa. O Cavaleiro de Ouro de Libra diz que ela está certa. Não é uma chuva comum, é um presságio de uma nova batalha. Finalmente o Senhor dos Oceanos despertou, Poseidon. Meus amigos, que episódio! Chorei do começo ao fim. Emocionante demais. A série 3D se tornou a adaptação mais fiel à obra original de Saint Seiya, que é o mangá de Masami Kurumada. Mesmo inovando em vários momentos épicos, manteve toda a essência clássica que conquista gerações de fãs há cerca de 40 anos pelo planeta. A primeira temporada foi disponibilizada na Netflix e as demais na Crunchyroll, onde revelou cenas que nunca tinham sido adaptadas no anime dos anos 80, exclusivas da obra do mestre Kurumada. Portanto, deixou de ser um reboot e tornou-se um excelente remake, produzido em sua totalidade pela Toei Animation, a mesma empresa que desenvolveu o anime clássico. Já que a previsão de um novo projeto 2D ainda não anunciado oficialmente, a série 3D deverá ser pausada neste momento, mas não foi cancelada. Por ser baseada na história canônica, sua continuação seria a Saga de Poseidon, onde há muitas cenas inéditas, como a batalha de Aldebaran de Touro contra Sorrento de Cirene no hospital da Fundação Graad, a visita de Tétis e Sereia que anuncia a Doku de Libra, a Guerra Santa contra o Imperador dos Mares, o ataque dos Marinas que são detidos por Aioria de Leão, após a festa de aniversário de 16 anos de Julian Solo, e muito mais. Você gostaria de ver o remake da Saga de Poseidon fiel à história original? Espero ansioso por esse dia. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Poseidon. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.